Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Se você tiver a sua Bíblia em mãos, pode abrir em Salmo 25, que é o texto base que vou usar na mensagem de hoje. No final da mensagem, darei a resposta à pergunta 929. No Salmo 25, como em vários outros dos seus hinos, Davi pede alívio do seu sofrimento. Esse salmo apresenta uma série de apelos intercalados com meditações sobre a natureza de Deus, assim fundamentando suas súplicas no caráter do Senhor. Davi pediu para não ser envergonhado ou humilhado, expressando sua angústia no sofrimento. Enquanto alguns dos salmos de Davi focam a opressão pelos inimigos, e outros falam das consequências do seu próprio pecado, o Salmo 25 junta os dois motivos para explicar o seu sofrimento. Davi sofria por causa das injustiças dos seus inimigos, mas também por causa dos seus próprios pecados. Sobre os inimigos, ele disse: Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem motivo, procedem traiçoeiramente. Isso nos versos 2 e 3. Ele estava sendo maltratado injustamente e pediu que Deus o protegesse. Davi pediu para Deus reconhecer sua retidão em contraste com seus perseguidores, quando escreveu nos versos 19 a 21, Considera os meus inimigos, pois são muitos, e tem por mim um ódio mortal. Guarda a minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Que a sinceridade e a retidão me preservem, porque em ti espero. Desta perspectiva, Davi se posiciona como vítima justa de opressão não merecida. Mas isso não significa uma arrogante afirmação de perfeição moral. Davi admite seus pecados e pede perdão. Diferente de Saul, seu predecessor, que tentou transferir a culpa aos outros, Davi assumiu responsabilidade quando ele falou nos versos 7, 11 e 18 sobre meus pecados ou a minha iniquidade, que é grande. Incapaz de resolver o problema sozinho, de pagar o preço das suas transgressões, Davi pediu que Deus perdoasse e se esquecesse das suas ofensas. Pela justa posição dos comentários sobre as aflições e os pecados, aparece que ele entendeu que parte do motivo do sofrimento era sua própria desobediência a Deus. Nós também podemos passar por tribulações por causa das injustiças dos outros que nos tratam como inimigos. É certo pedir a intervenção divina para nos livrar dessas angústias. Mas não devemos ignorar o outro motivo do sofrimento, o nosso próprio pecado. Paulo disse em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram. E no capítulo 6, versículo 23, ele acrescentou que o salário do pecado é a morte. Como Davi, nós devemos pedir perdão. E quando Deus nos purifica, ele nos livra das maiores consequências dos nossos erros, da morte espiritual e eterna. O sofrimento vem de mais de uma fonte, mas o alívio vem de Deus. E agora a prometida resposta à pergunta 929. Verdadeiro ou falso? Absalão era conhecido em todo Israel por sua beleza e por seu cabelo muito pesado que ele cortava uma vez por ano. Esta afirmação é verdadeira. Conforme diz 2 Samuel capítulo 14, versículos 25 e 26, em todo Israel não havia homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo,
e isto se fazia no fim de cada ano, porque o cabelo lhe ficava pesado demais, seu peso era de mais de 2 quilos, segundo o peso real. A resposta certa, verdadeiro. E falando sobre a história do povo de Israel, pergunta 930. Onde Joabe matou Abner? Alternativas. A. No Palácio Real, em Jerusalém. B. Perto do portão da cidade de Hebron. C. No meio do acampamento militar em Gibeão. Ou D. Na estrada entre Hebron e Benjamim. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Todos nós sofremos nesta vida. Às vezes o sofrimento é culpa dos outros. E às vezes é por causa dos nossos próprios pecados. Nos dois casos, precisamos do alívio que vem do Senhor. Mas vamos ser humildes e reconhecer os nossos próprios pecados contra o Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos